Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nesse momento mais uma aula de geografia, né? Nossa aula online, aula à distância. O assunto de hoje, pessoal, o assunto será a distribuição da população brasileira, né? A distribuição da população pelo território brasileiro. Vocês estão vendo aí, né, um mapinha, o mapa do Brasil, que a população brasileira ela não é distribuída de forma homogênea, ou seja, a população brasileira está mal distribuída pelo território brasileiro, certo? Percebam aí, pessoal, que existe uma concentração de habitantes na costa leste do território brasileiro, ou seja, aonde vocês estão vendo essas bolinhas vermelhas, elas indicam a maior concentração de habitantes no Brasil, certo? Isso, pessoal, é explicado devido ao processo de colonização do Brasil. Nós sabemos que quando os portugueses colonizaram o Brasil a partir do ano de 1500, ou seja, do século XVI, eles chegaram pela costa leste do Brasil, ou seja, eles começaram a colonizar o Brasil pela costa leste, ou seja, aqui no Oceano Atlântico. E quando o território brasileiro foi aos poucos, ao longo dos séculos, sendo povoado, ficou uma concentração de cidades localizadas nessa parte. Com a divisão do Brasil em 5 regiões, Nordeste, Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste, então as 3 regiões mais povoadas do Brasil ficaram sendo o Nordeste, o Sudeste e o Sul. Já o Norte e o Centro-Oeste são regiões pouco habitadas, pouco povoadas, certo? Isso devido ao fato das regiões Norte e Centro-Oeste serem as últimas regiões povoadas e ocupadas pelos portugueses, certo? A maioria das cidades, das grandes cidades, como vocês podem perceber, estão localizados mais na costa leste, nessas 3 regiões, Nordeste, Sudeste e Sul. Existe uma outra coisa que eu acho que eu abordei na última aula, que foi a questão da população relativa ou densidade demográfica. Por quê? Porque o Brasil ele é um país populoso, né? O Brasil hoje nós estamos com mais de 200 milhões de habitantes. Porém, mesmo sendo um país populoso, o Brasil é considerado um país pouco povoado, certo? E existe a diferença entre país populoso e país povoado. O país populoso é aquele que tem uma grande população, e o Brasil tem uma grande população, mais de 200 milhões. Porém, o Brasil ainda é um país pouco povoado. Por quê? Porque quando se pega a população e divide pelo tamanho do território, que o território brasileiro é enorme, é mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, então fica-se uma densidade demográfica, ou seja, um número de habitantes pequeno em relação ao tamanho. Então, a densidade demográfica do Brasil, vocês estão vendo aí, ela é de cerca de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado, né? Como vocês estão vendo aí, para se saber a densidade demográfica ou população relativa do Brasil ou de qualquer outro país, pega-se a quantidade de habitantes, que é a população absoluta. Vocês estão vendo aí que a do Brasil é um pouco mais de 208 milhões, e divide pelo tamanho do território, pela área do país. E vocês estão vendo aí que a do Brasil é um pouco mais de 8
milhões de quilômetros quadrados. Então, o resultado aí foi 24, dividindo a população pela área, 24,5 habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, essa densidade demográfica do Brasil é considerada uma densidade baixa em relação aos outros países, certo? Então, mesmo tendo uma grande população, mesmo sendo um país populoso, o Brasil é um país ainda pouco povoado, porque a população não está bem distribuída pelo território. Você tem lugares muito povoados, como a costa leste do Brasil, e lugares ainda pouco povoados, né, como a região norte e centro-oeste. Vocês estão vendo aí uma lista, certo? Uma relação dos 10 países, né, de 10 países, mostrando a densidade demográfica de cada um. Em primeiro lugar, vocês estão vendo aí disparadamente o Bangladesh, né? Bangladesh, país asiático, que tem uma população menor do que a do Brasil, 164 milhões, né? Um pouco mais de 164 milhões, mas como o Bangladesh tem um território pequeno, apenas 144 mil quilômetros quadrados, quando se divide a população pela área, dá 1.143 habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, é considerado o país mais povoado do mundo, o Bangladesh, certo? Se você pegar a Rússia, que é o maior país do mundo, a densidade demográfica da Rússia é baixíssima, só dá 8 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque quando se pega os 143 ou quase 144 milhões de habitantes e divide pelo território, que é enorme, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, só vai dar 8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um território enorme, tem uma região, praticamente um deserto, que é a região da Sibéria, onde quase não mora ninguém, certo? Então, eis aí a diferença de país populoso e país povoado, ok? E também a diferença de população absoluta, que é o total geral da população, para a população relativa, que também é chamada de densidade demográfica, né? Que é o número de habitantes por cada quilômetro quadrado, a população dividida pela área, pelo tamanho do território. Ok? Aqui nas páginas seguintes, página 74, vai falar sobre a questão da desigualdade social, desigualdades sociais no Brasil, pessoal. O Brasil é considerado um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo. O que é isso, professor? O que é desigualdade social? É a grande diferença entre pessoas pobres e ricas. O Brasil ele tem aproximadamente 60% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, considerada pobre, enquanto que 40% são os mais ricos. Então, a minoria da população é rica e a maioria da população é pobre. Então, existe uma desigualdade muito grande na distribuição da riqueza do Brasil. Mesmo sendo um país rico, tendo muitos recursos naturais, né? Um grande território, terras férteis, infelizmente tem essa grande desigualdade social no Brasil. Isso também é explicado devido ao processo de colonização que os portugueses implantaram no Brasil, né? A exploração, colonização de exploração, beneficiando um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo no início de portugueses que receberam terras e títulos da coroa portuguesa e passou de geração em geração, dominando o Brasil, enquanto que a maior parte da população formada de descendentes de indígenas e africanos, né, infelizmente ficou à margem dessa riqueza, ou seja, não teve contato com essa riqueza do Brasil. Okay? Por isso, a desigualdade social que até hoje existe no Brasil, certo? Aqui
falando de rendimento médio mensal, né, algumas informações sobre o Brasil, né, que mostra essa grande desigualdade social que existe no Brasil. Aqui também vai falar sobre desigualdade em relação à renda, ou seja, a questão do salário, né, entre homens e mulheres, porque existe uma desigualdade no Brasil tanto com relação a classes sociais, ou seja, pobres e ricos, como também existe também uma desigualdade entre homens e mulheres. Então, historicamente, os indicadores das pesquisas sempre mostram os homens ganhando mais do que as mulheres, tendo uma renda maior do que as mulheres, tendo salários mais altos do que as mulheres. E aí tem essas informações do ano 2017, como vocês estão vendo aí, e também dividido por regiões. Vocês estão vendo aí que na região Nordeste, os homens eles têm uma média aí de salário de R$ 1.596, a média salarial. Já as mulheres é 1.348. Então, uma renda salarial das mulheres sempre inferior aos dos homens. Ok? Bom, passando aí na próxima página, falar algumas diferenças entre as meninas e os meninos com relação ao acesso à escola, né, à educação, entre outras informações também. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai até a página 76, 76, para não ficar muito grande o vídeo, né? Para vocês, eu vou logo em seguida desse vídeo postar a atividade, 4 ou 5 perguntinhas, e vocês irão responder, certo? Por essa videoaula ou pelo livro, certo? Quem não tem o livro pode responder também por essa videoaula, ok? Preste atenção que vai dar para responder, certo, pessoal? Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.